Salles de Oliveira. Eu não vou falar de sistema de apoio à decisão, eu só peguei essa apresentação para mostrar para vocês assim, a dificuldade que eu tive enquanto cientista da computação quando eu resolvi trabalhar na área da medicina. Eu também sou formado em ciência da computação, como acho que a maioria de vocês um dia, oxalá, será, né? Só que eu quero mostrar para vocês algumas coisas que aconteceram, alguns trabalhos que eu fiz, mas algumas coisas que eu tive que aprender, né? E algumas coisas que a gente tem na informática da medicina. Então a gente pode pensar em sistemas de gerenciamento de informação, tá? Gerenciar a informação de um hospital, de uma área do hospital, como é a radiologia. Nós temos esses três sistemas, hoje já existem alguns outros, mas esses são os três principais, que é o sistema de arquivamento de imagens. Então, se você vai para um hospital, vai fazer um exame de ressonância, raio-x, enfim, alguns hospitais já têm esse sistema PACS para poder armazenar a sua informação de forma digital. Você faz lá uma ressonância magnética e já está tudo isso digital. Só tem que ter alguém que vai gerenciar isso. Quem vai gerenciar isso é esse sistema aqui, que é o PACS. O RIS é um sistema que complementa o PACS, só que ele é só da área de radiologia. Tá? Então, toda a parte de laudo radiológico é feito no RIS. Tá? Então, é um sistema que é acoplado com o PACS. Já o RIS já é o sistema do hospital inteiro. Vamos pensar em hospital aí. Bom, você está no hospital lá, se você está num leito, o hospital tem que controlar quantos leitos estão ocupados, quantos não estão, para não deixar a gente no corredor, né? Aquela coisa que a gente vê, infelizmente. Mas isso, quem vai fazer é o sistema hospitalar, que é o conhecido como IS. Né? E, além disso, ele vai gerenciar também remédio, enfim, um monte de outras coisas. E tudo isso, enquanto problema, para um cientista da computação, é até fácil de aprender, porque você vai ter que aprender o problema, né? É igual você fazer um sistema assim, extremamente complicado de locadora. Né? Você vai ter que entender o problema locadora. Aqui você vai ter que entender o problema hospital. Tá? Então, essa parte aqui é um pouco mais tranquila para quem é da área de ciência da computação. Aqui a coisa já pega. E aí eu, assim, muito esperto, quis ir para essa área aqui. Falei assim, não, eu quero ajudar, quero fazer. Aí eu vou mostrar daqui a pouco tudo que eu tive que aprender. Então, nós temos dois tipos de sistemas de auxílio ao diagnóstico, né, que são os Computer-Aided Diagnosis. Um de auxílio à detecção de problemas e outro de auxílio ao diagnóstico. Então, um vai falar assim, olha, tem alguma coisa errada aqui, é a detecção. O outro vai falar assim, tem alguma coisa errada aqui e é tal coisa. E vai dar o diagnóstico. Tá? Então, são coisas diferentes. E nesse caso, o computador é utilizado como uma segunda opinião. Tá? Falar, olha, não vai dar um laudo e falar assim, é isso aqui, não precisa do médico, o médico pode ficar na casa dele, não precisa nem vir. Não é isso, é uma segunda opinião. Tá? O diagnóstico final é do especialista, sempre. Ele vai usar o sistema de apoio. Tá? Tanto que o nome que eu dei anteriormente é auxílio ao diagnóstico, ou apoio ao diagnóstico. Tá? Então, por que utilizar esse tipo de sistema se ele não vai poder dar o laudo, né? Ele não vai garantir. Ele vai melhorar a acurácia do diagnóstico. Então, o sistema não cansa. O médico cansa. Se ele chega às 8 da manhã, às 6 da tarde, se ele está laudando, está vendo exames o dia inteiro, ele vai ter fadiga visual, vai ter uma série de problemas. O time perdeu, a mulher ligou, ficou brigando, enfim. Tudo isso vai interferir no diagnóstico. O computador não tem mulher para ligar. Né? O computador não tem time que perdeu no dia anterior. Né? Então, não tem esse tipo de variação no computador. Se você pegar a mesma imagem e passar para o computador N vezes, ele tem que te dar N vezes a mesma resposta. Correto?
Então, ele vai dar sempre uma resposta precisa. O ser humano já não é bem assim, tem a subjetividade, tá? Então, esse é um principal motivo de utilizar esse tipo de sistema, tá? E o que ele vai fazer no auxílio da detecção, por exemplo? Ele vai localizar padrões anormais na imagem, né? Se tem pensar numa coisa um pouco mais fácil de entender, tem tumor, não tem tumor, tá? Então essa é uma anormalidade. E ele vai analisar a imagem. A gente vai ver daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês uns exemplos. Tá? Ele vai analisar pixels. Tá? Ele vai analisar os pontos que tem na sua imagem. E a maioria desses sistemas usam técnicas de visão computacional. Tá? Já o diagnóstico, ele vai utilizar aquelas informações pictóricas, mas vai extrair informação daquilo. Ele não vai simplesmente olhar aqueles pontos e falar assim, tem alguma coisa aqui. Ele tem alguma coisa aqui e eu estou extraindo uma informação que ele é circular. E se ele é circular, é tal coisa. Tá? Entenderam? Imagina assim, você tem uma imagem, o sistema detectou um círculo, ele extrai a característica, olha, este objeto, ele tem uma aparência circular, então, provavelmente ele é um círculo, ok? Se ele pega um objeto que tem um monte de pontas, como uma estrela, por exemplo, ele vai falar assim, este objeto ele não é circular, ele tem algumas pontas, portanto, ele pode ser uma estrela. Então, você vai dizer com uma certa probabilidade o que pode ser ou não que tem naquela imagem. É aí que entra o diagnóstico. E para isso a gente usa o vetor de informação. Então eu saio da imagem e tenho que extrair informação daquela imagem. Essa que é a diferença entre o outro, que só fala assim, tem isso aqui, aí ele achou a bola, ou achou a esfera, e nesse caso que ele acha a esfera, extrai a informação e diz o que é. Tá? A diferença está aí. Então tem que ter alguma técnica de classificação, rede neural, SVM, classificador estatístico, você tem que usar alguma técnica de aprendizado de máquina para esse tipo de coisa. E aí você pode classificar, por exemplo, em padrão normal ou anormal, ou em vários padrões, como um exemplo que eu vou mostrar aqui mais para frente. Então a gente tem que extrair atributos da imagem, e tem duas etapas principais voltadas na área de processamento de imagens. Segmentação de imagens, né, que a gente vai usar threshold, Fourier, Wavelet e outras técnicas, e a quantificação de atributos. Extrair alguma métrica, topologia do objeto e textura do objeto também é uma opção. Agora fica a parte mais divertida, que agora eu paro de ter um monte de coisa escrita e vou mostrar exemplos. Então, esse é um trabalho do professor Kunudói, de 2007, onde eles estão desenvolvendo um sistema para detecção de nódulo pulmonar. Então, dado uma radiografia frontal e uma lateral, aqui nós estamos vendo o paciente de lado, tá? Essa é a vista lateral, o sistema vai indicar onde é que tem um problema. Detecção, não é diagnóstico. Onde vocês estão vendo essas setinhas aqui, o sistema falou, tem alguma coisa ali. E aí o médico vai olhar com outros olhos. Fala assim, opa, deixa eu olhar mesmo, ver se tem alguma coisa aqui. Mas o sistema errou, né? Porque o nódulo está bem aqui assim. Vocês estão vendo aqui o nódulo, né? Aqui, ó, tem um nódulo bem aqui assim. Eu também não cheguei. Deu. Tá? E aqui, nesta vista, o sistema pegou. O sistema mostrou... Não, isso aqui não é do sistema. O sistema mostrou aqui que tem alguma coisa nessa parte aqui, mas também não é, isso é chamado falso positivo. O sistema indicou, mas não é mesmo. E aqui o sistema pegou o que é. Falou assim, aqui tem alguma coisa. E aí o médico assim, vai olhar e fala assim, realmente aqui tem um nódulo, e aí ele vai poder dar o laudo. Tá? Vejam. É claro que para um radiologista acostumado a olhar, isso aí para ele é fácil olhar aqui e falar assim, aqui tem um nódulo. Para a gente que não sabe nada de radiologia, é mais complexo. Mas imagine que
em um determinado momento do dia, o cara vai começar a olhar essa imagem, toca o telefone. Ou alguém chama ele tem que sair, e aí ele volta, ele não lembra se ele olhou direito, se não olhou. O computador já mostrou para ele, falou assim, ó, tem alguma coisa desse lado. Aqui tem esses três aqui, ele olha e fala, não, não é nada. Mas aqui ele fala, opa, realmente aqui tem. Então, com esse tipo de ferramenta, a gente consegue fazer um auxílio ao diagnóstico clínico. Porque o médico tem uma segunda opinião, nesse caso não é uma segunda opinião, mas ele tem um indicativo de onde ele deve olhar com mais cuidado. Tá? Aqui o mesmo sistema, tá? Aqui ainda é pior, tá? Porque para mim é um monte de coisa branca ali. Na verdade, quando tem branco no pulmão é porque não é muito bom. Tá? Pulmão preto é mais bonito, pulmão branco, problema. Tá? Então ali tem um outro problema e o sistema está indicando. Essa é a parte de detecção. Agora, para classificar, a gente tem que usar algum tipo de classificador. Olhando aquela imagem lá, aquela primeira imagem, é mais fácil. Imagina que o médico vai lá e marca isso aqui e fala, olha, isso aqui é um tumor. Agora eu coloco isso dentro de uma rede neural, um sistema de classificação, e o sistema, além de indicar que vai estar ali, vai falar assim, é um tumor de tal tipo, ou é um problema de tal tipo. Que pode não ser um tumor, pode ser um outro padrão radiológico. Tá? Então eu tenho alguns classificadores, e aí a gente tem algumas coisas. Não, o que é normal e o que é patológico, essas coisas se confundem. Olha, isso é patológico, isso é normal, não é uma coisa separada assim. Nós não somos um sistema binário. O nosso corpo ele também não é discreto, né? Ele é analógico, tudo meio misturado, que é o patológico e normal, então a gente não consegue ter essa separação de classes muito bem. E aí esta região aqui é a região crítica. E é onde eu vou dizer assim, olha, o que o paciente tem é normal, ou o que o paciente tem é patológico, e eu tenho que escolher se eu vou dizer que ele tem uma coisa, sendo que ele não tem, ou eu vou dizer que ele não tem uma coisa, sendo que ele tem. É melhor você escutar assim, você tem um câncer, ou você tem um tumor de tamanho de, sei lá, 2 centímetros, e você não tem nada, dali 6 meses você vai descobrir, ou você fala assim, não, você não tem nada, e dali 6 meses você descobrir que aqueles 2 centímetros viram 7. O que é pior? Eu não sei. Essa é a resposta eu não sei. Porque imagina, você tem um diagnóstico que você tem uma doença e você não tem ela, e ou não ter o diagnóstico e depois você tem uma doença que já está num estágio mais avançado. É esse limiar que está aqui que a gente tem que decidir o que a gente vai querer. A gente vai querer dizer que não tem ou vai querer dizer que tem. É uma situação bastante complexa para nós que trabalhamos na área de medicina. Tá? Aqui um outro trabalho. Tá? Nós temos uma base de dados. Tá? Esse acho que isso também é do DOI também. Tem uma base de dados com nódulos mamários, esses são cânceres de mama, ou padrões em mamografias. E aí eu entro com um sistema, uma imagem que eu não conheço no meu sistema. Eu quero saber o que é aquela imagem. É o que a gente chama de sistema RIS. Não, RIS não, desculpa. Fugiu o nome agora. Eu já vou lembrar. Bom, vamos lá. Isso aqui é uma imagem que eu não conheço. Eu extraio características, pego aquela imagem e vou buscar no meu banco de dados imagens que são similares. Que tem características, eu extraio características daquela imagem e busco imagens que são similares. E aí eu mostro para o médico imagens similares. Ali tem imagens que são benignas, aqui são malignas. Então, esta aqui é um tumor, esse aqui é só uma massa que formou na mama. E ele vai olhar esses padrões e vai falar assim, essa imagem aqui
sei lá, está mais parecida com essa, então é maligno, então provavelmente essa imagem também é maligna, para tentar evitar mandar para biópsia, porque é sempre mais complexo isso, né? Mais traumático para o paciente. O sistema chama-se CBIR, Content Based Image Retrieval. Então, recuperação de imagens baseadas em conteúdo. O médico não escreve assim, nódulo, sei lá, de tal tamanho. Não, ele não escreve nada. Ele joga uma imagem e o sistema retorna as imagens mais parecidas. Isso tem bastante aplicações em base de banco de dados. Porque você tem hipermétricas para trazer imagem, enfim, tudo isso. Então, esse também é um tipo de trabalho que é de auxílio diagnóstico. Aí aqui aquele meu possível linear, né? E aí a gente tem algumas informações que a gente pode pegar dessas duas curvas. Essa é a minha curva normal, essa é a minha curva normal. O que está aqui, o meu sistema diz que está aqui, é o que a gente chama de verdadeiro positivo. Tá? Eu disse que era, e realmente era. Verdadeiro positivo. Tá? Aqui, neste limiar, né, que eu coloquei aqui um possível limiar, é o falso positivo. Eu estou dizendo que é positivo, mas ele pertence a esta curva aqui. Tá? Então essa é a outra relação. Aqui o que a gente tem é a fração de falso negativo. Eu estou dizendo que tem um problema, mas ele pertence a esta curva aqui, essa área. E aqui é o meu verdadeiro negativo. Eu digo que não tem nada e realmente não tem nada. Tá? Então essa é a relação que eu tenho entre os dois gráficos. E é aqui que eu dei aqueles dois exemplos, né? Aqui eu estou dizendo que ele tem o que ele não tem, e aqui eu estou dizendo que ele não tem o que ele tem. É aí que está os dois problemas que eu contei. Então está embaixo da curva. Tá? Então, se eu consigo separar mais essas duas curvas, eu consigo diminuir essas duas áreas aqui e melhorar o meu diagnóstico. Tá? Aí eu vou mostrar algumas coisas que eu fiz. E não vou falar esse monte de coisa que está escrito aí, porque tudo isso foi o que eu tive que aprender, tá? Para vocês verem. Então aí eu tive que aprender sobre epilepsia. Isso aqui é só um resumo de tudo que eu li. O meu doutorado foi em cima de detecção de foco epileptogênico, que eu vou mostrar ele aqui. E aí tinha uma parte que era avaliação pré-cirúrgica. Esse pessoal não vai ser tratado com remédio. Eles vão ter que ser operados, vão ter que retirar um pedaço do cérebro que tem alguma região lá dentro que está gerando descargas elétricas anormais, né? Descarga elétrica é normal. O problema é quando ela é anormal. Tá? E aí, para fazer a avaliação cirúrgica, no grupo que eu estava trabalhando lá no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto da USP, eles faziam todos esses exames aqui. Né? Fazia vídeo EEG, então o paciente ficava lá filmado com o eletrodo na cabeça, 7 dias numa semana. O cara ficava internado lá, filmado 24 horas por dia. Tinha avaliação psicológica do paciente e da família, fazia exame de ressonância, tomografia e um exame de medicina nuclear que vê metabolismo. Que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Não, daqui a pouco não, agora mesmo. Esse exame aqui, ele é um exame que o paciente recebe uma injeção de material radioativo e vai fazer o exame. Só que esse material radioativo, a radiação gama, ele se aglutina ou para em algumas áreas muito específicas do corpo. Neste caso, no cérebro, no excesso motor. Então, esta imagem aqui é do paciente, essa aqui, que eu falo, é do paciente na crise epilética, esse aqui fora da crise epilética. Como é que eu sei? Bom, o trabalho é meu. Mas aqui eu tenho uma região mais clara do que aqui, onde está tendo as descargas epiléticas. Tá? Então, eu sei disso. Só de olhar.
que eu tenho aqui é o paciente. Lembra que eu falei que ele era filmado 24 horas? Durante esse tempo ali, ele, num dia da semana lá, iam lá e injetavam material radioativo nele e depois iam fazer o exame. Ele estava lá assistindo televisão, sei lá, assistindo Ana Maria Braga, né? Ou alguma coisa do gênero. Tá? Estava assistindo televisão. Neste caso aqui, era quando ele entrava em crise epiléptica. Então, ficava, o material radioativo ficava do lado dele ali, era uma seringa, ficava num castelinho, que eles chamavam de chumbo, fechadinho ali. Na hora que ele começava a ter a crise epilética, entrava um caminhão de gente dentro do quarto. Duas ou três enfermeiras, médico, quem estivesse ali entrava para segurar, um segurava, outro injetava, um falava com o paciente, falava, seu fulano, lembra da palavra vermelho, lembra? Para ver se ele conseguia lembrar de alguma coisa durante a crise. Então tinha uma série de coisas, era um trabalho muito, assim, eu gostava bastante, não de ver, mas do que era feito ali. E aí depois é feito também essa imagem. O que a gente está vendo aqui, o que está mais claro, são as áreas que estão ativadas no cérebro. Ou assistindo a Ana Maria Braga, por isso que tem menos aqui, né? Tem pouca coisa ativada, ou durante a crise epiléptica, tá? Que aí está tendo descargas generalizadas. Por que a pessoa convulsiona, mexe o braço e tal? Porque a descarga ela não é controlada. Ela vai para direções as mais diversas. Então, a área que controla os músculos começa a receber descarga elétrica e ele vai mexer o braço, sem querer, involuntariamente. Eu mexo porque eu estou querendo mexer o braço. Ele não, ele mexe porque ele recebeu descarga de forma involuntária e ele mexe o braço também involuntariamente. O outro tipo de exame é uma ressonância magnética. E aí a gente está vendo o cérebro como ele é. Né? Ele não é cinza, tá? Mas ele é assim. Né? Tem a parte clara, que é a massa branca, a parte, os sucos aqui, que é a massa cinzenta, e a gente tem toda essa informação. O que a gente tem aqui é muito diferente do que a gente tem aqui. Aqui a gente está vendo o metabolismo. Aqui a gente está vendo a anatomia. Eu consigo ver, por exemplo, os sulcos que tem no cérebro do paciente. Eu consigo ver uma formação do paciente. Tá? Tudo isso que eu estou falando, eu tive que aprender sozinho. Sozinho não. Tinha um médico que falava assim, Lucas, eu quero que você faça um sistema que eu aperte um botão e saia o resultado no final. Legal? Uhum. Você quer um café também? Eu faço. Na época não tinha Nespresso, né? Eu faço café, não tem problema. Né? Então, essa é a informação anatômica do paciente. E o que o médico fazia era, olha aqui, essa aqui é uma imagem de um paciente com hidroencefalia. Tá? Veja que essa região aqui eu tenho, ela é mais larga, então hidroencefalia significa que tem água, mais água do que o normal dentro do cérebro. E ele tem uma má formação desde que nasceu. Tá? Já nasceu assim. E aí, olha aqui a diferença entre as duas imagens originais. O médico tinha que olhar essa imagem e essa aqui e falar assim, tá, essa região está mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui, na hora que eu vou precisar abrir um paciente, tirar um pedaço, não serve, né? Mais ou menos não é o ideal. Então, o trabalho que eu desenvolvi foi juntar essas coisas para dar uma localização do foco epilético na anatomia. Tá? Essa foi a parte principal do trabalho. Tá? Então, aqui um pouquinho mais explícito que é transformar esta imagem aqui no mesmo espaço dessa aqui. Então eu colocava essa imagem aqui no mesmo espaço. Aí eu tenho uma que a gente chama de casamento das imagens. Então agora ele pode falar assim, realmente, esta região aqui está nesta parte aqui. Certo? Agora ele tem uma certeza do que estava acontecendo. Tá? Só que isso não era o suficiente.
esse era só apertar um botão. Ele queria que... Não, esse ele tinha que apertar 2 botões, ele só queria apertar um botão, né? Então, isso aqui não era o suficiente. Por que não? Quando a gente... O SPECT, né, aquela primeira imagem lá de metabolismo, como ele mede metabolismo, eu posso fazer de 0 a 100. Né? Ó, o valor máximo do ponto é 100, 0 é 0. Né? O valor mínimo é 0. E aí eu coloco uma escala. Se eu pegar só os pontos que estão 80% acima nessa escala, né? 80% mais significativo, eu tenho aqui essas regiões como sendo as regiões do foco epilético. Porém, quem me garante que esta região aqui, ou essas duas regiões, quando o cara está assistindo televisão, elas também não estão ativadas. Não é o normal do paciente. Entenderam a questão? Então, o que eu tive que fazer? Pegar a imagem do paciente fora da crise, a imagem do paciente durante a crise, juntar as duas e fazer uma subtração. Quando eu faço a subtração, o que era ativo quando ele estava assistindo televisão e está ativo quando ele está tendo a crise? 0, correto? Ativo, 0. Mas o que era inativo e ficou ativo durante a crise, quando eu faço a subtração, aumenta. Por quê? Porque eu tenho um aumento do sinal naquela região. E aqui a gente pode ver o resultado da subtração. Vejam, aqui é só com 80% dos pacientes durante a crise, aqui é o resultado da subtração. E aqui a gente vê que tem alguma coisa nessa região aqui. Tem algum ruído aqui, tá? Mas isso o médico, por isso que é um auxílio, o médico olha e fala, não, isso aqui é sinal que se espalhou e não interessa, porque caiu aqui, ó, bem na parte onde não tem atividade, né? Então pode ter sido algum sinal que caiu durante a aquisição da imagem. Por isso que o médico é sempre importante. E aí está aqui a área com o foco epilético. Tá? Só que vocês acham que foi assim, né? Para chegar naquilo, eu fiz tudo isso aqui, ó. São 7 etapas, eu não vou entrar em detalhes, mas assim, eu tive que pensar em resolver problemas, um por um. Principal problema está aqui nessa etapa, está sendo resolvido aqui. Essas são as imagens do paciente dentro da crise e entre as crises. Né? Vocês estão vendo essa região aqui em volta do cérebro dele, aqui, ó. Essa região aqui, na hora que eu fazer a subtração, o que acontece? Devido ao método de aquisição, ela sempre vai acontecer, ela não some, nunca. E ela é diferente entre imagens. Na hora que eu fazia a subtração, o que acontecia? Só pegava a parte de fora, a parte de dentro sumia tudo, porque a diferença de sinal era muito maior ali. Então eu tive que fazer o quê? Limpar de uma forma igual. Então eu usei um modelo lá, que eu achei, que era só de encéfalo. Eu usei um modelo e retirei a região que não me interessa. Então aqui eu tinha o cérebro, pegava o paciente, jogava esse cara aqui dentro, multiplicava aqui 0 e 1, certo? O que era 0 ficava preto aqui, o que era 1 ficava com o mesmo valor. Então vocês veem que vocês podem ver que esta região aqui, ó, ela simplesmente desaparecia. E aí eu resolvi o meu problema. Aqui não foi assim, né? Eu resolvi o problema em, sei lá, 2 minutos. Eu levei alguns meses para chegar nesse negócio. E aí vai nas etapas, aqui eu estou normalizando. Aqui é a subtração. Só que a subtração tem os dois lados, né? Quando eu estou tirando de uma menos a outra, pode ser que dê sinal negativo. Então eu tenho aqui sinal positivo em verde, negativo aqui em roxo, então está aqui marcado. E aí
eu chego na etapa em que eu pego essa imagem aqui, calculo a média, o desvio padrão, e o que está acima da média, mais dois desvios padrões, nessa e nessa, eu digo, isso aqui é relevante. O resto não me interessa. Certo? E aí eu coloco essa imagem aqui dentro da imagem do paciente. E aí eu faço a localização. Para chegar nisso aí foram 4 anos, tá? De doutorado. Não foi fácil. E aí tinha uma outra técnica que eu acabei criando também, que também funcionava um pouco pior que essa, mas funcionava também. Tá? E aí tem algumas coisas que você fala, legal, fiz a minha parte, desenvolvi um sistema, desenvolvi um software, isso aqui, eu cheguei a fazer trabalhos assim, 15 minutos, o cara chegou lá, não, tá vindo um paciente de Portugal, sabe aquele cara com um botão? Ele adorava, ele era na minha sala, eu preciso disso para daqui meia hora. Ele, assim, tá, mas, não, o cara tá vindo de Portugal, ele vai ser internado aqui, nós vamos ter que operar ele e vai ter que ir para reunião amanhã às 8. Você tá aqui antes das 8? Não, mas daqui 15 minutos eu tenho que pegar o ônibus. Eu também peguei o ônibus, também fui estudante. Eu tenho que pegar o ônibus daqui 15 minutos, né? Eu tinha que sair da sala daqui 15 minutos. Não, então vê se você consegue fazer aí para mim. Esse dia que você consegue, faz aí e se vira, meu. Né? Aí eu fiz o negócio em 15 minutos, alinhamento. Consegui fazer em 15 minutos, olhamos, ele falou, não, tá ok, tá correto, tá certo, beleza. Gravei, mandei para ele, enfim. Era assim que a gente fazia, trabalhava, né? Tinha os casos e a gente ia fazendo e ia processando. Esse caso aqui é um caso que não é tão, o final não é tão feliz. Tá? Eu vou explicar o porquê daqui a pouco. E aí você começa a ver as coisas. Pô, o paciente vai para a operação, usando o seu sistema, eles decidem numa reunião, tem mais ou menos esse número de profissionais para discutir onde, como e quando eles vão operar um paciente. Então, imagina que é uma sala mais ou menos com isso. Cada um, tem algum médico aqui? Olha, cada médico um mais arrogante que o outro. Tá? Então vai por isso lá na internet. Tá? Corta isso, tá? E aí assim, não, e assim, o fulano, no artigo de, como se tirasse debaixo do braço aqui, no artigo de 2000, não sei quando, o fulano falou que esse tipo de problema, eles debatiam com embasamento, como se estivessem lá discutindo qualquer coisa extremamente importante. É importante? De um paciente, né? Operação de um paciente. Mas assim, eles tiraram um artigo de referência de cabeça. Não era uma discussãozinha assim, não, eu acho que, não é eu acho que. O fulano disse, o Beltrano falou, porque é refratário em relação a esse tipo de medicamento. Aí começava toda essa discussão. Tá? Então não era uma coisa simples. Né? E aí, esse foi um artigo que a gente publicou. A gente sempre fica feliz porque pô, está ajudando e tal, mas aí tem alguns casos que a gente fala assim, pô, por que eu fui fazer essa porcaria de sistema para saber as coisas, né? Porque na hora que você processa, você bate o olho e fala assim, não vai ter como. Então, aqui nós temos a ressonância do paciente, aqui a parte do paciente durante a crise epilética, fora da crise epilética, o resultado no meu sistema. Estão vendo onde é que está claro aqui? É bem aqui assim, ó. Bem aqui embaixo, próximo à ponte que liga o cérebro a todo o resto do corpo. Como é que você vai operar uma pessoa assim, correndo o risco dela ficar paraplégica? Tetraplégica. Porque se erra 2 milímetros para cá, 2 milímetros para lá, você corta toda a ligação dali para lá. E aí vem aquela questão, lembra da avaliação psicológica? A família está preparada para isso?
família quer que o cara, não, ele fica livre de crise, mas vamos ter que empurrar ele numa cadeira de roda o resto da vida. A pessoa está preparada para isso. Eu falei que não era bonita essa história. Aí você fica, putz, você faz um negócio, mas você não pode ganhar todos. Então essa é a grande, esse é o grande barato, né? Você não ganha todas, mas você chegou, você fez um sistema que o médico falou assim, realmente não tem o que fazer. Infelizmente. Então vai ter que tentar remédio, outros remédios, esperar a medicina evoluir, enfim, a parte psicológica, enfim, não ganhamos todas mesmo. Né? Só que aí tem a questão, e o tamanho desse negócio? Qual o tamanho dessa lesão? Aí eu não desenvolvi isso, mas tinha, aí eu terminei, aquele é o meu doutorado, esse aqui foi um aluno de TCC que fez comigo. Ele chegou, eu estava em outra universidade federal, ele chegou e falou assim, uma semana ou duas que eu estava lá, ele falou assim, preciso mudar de orientador, quero mudar de orientador, e quero trabalhar na área de computação gráfica, e quero que você me oriente, porque eu era o único professor de computação gráfica. Então tá, beleza, então você está preparado para fazer o que eu mandar? Sim, você tem 4 meses para fazer um trabalho que seus amigos estão fazendo durante um ano. Eram duas disciplinas, TCC1 e TCC2, mais ou menos como é aqui. Né? Beleza. Marquei uma bola de ferro no pé dele, coloquei ele numa salinha, dali ele não saiu. Mas ele fez. Tá? Então, o que ele acabou fazendo? Vocês estão vendo essa região aqui, ó, que está em vermelho? Não dá para a gente girar, mas na verdade ali a gente vê os 3 planos, que são essas 3 imagens aqui. Não é a mesma imagem, tá? Mas a gente vê as imagens juntas. Ali a gente está vendo separada, aqui elas estão juntas. Então o médico pode girar, rodar, fazer uma série de translações ou rotações, desculpa, nessa imagem, né? E aqui é aquela parte onde está não é o mesmo paciente, mas é aquela parte onde tinha o foco epilético está reconstruída ali. Então o médico poderia olhar aqui, né, tirando essa parte aqui e falar assim, tá, então está mais ou menos nesta posição, então eu vou fazer o corte nesta parte e vou entrar aqui para retirar este pedaço do paciente. Então, é o tamanho, né, ele até chegou a medir um volume aqui em milímetros cúbicos da lesão, tá? Então esse volume aqui está sendo mostrado aqui. E tinha uma outra opção, eu não sei se eu mostro aqui, que ele reconstruía toda a face do paciente. Então a parte de fora, então você podia ver a face do paciente e também ver a ressonância, né? Aí depois que eu fiz o doutorado, eu continuei na USP lá e fui fazer pós-doc. Então isso foi antes de orientar esse cara aqui, né? Mas eu tinha esse trabalho para ele fazer. E aí eu trabalhei com pacientes infartados. Mostro de coisas um pouquinho difícil, né? Aí tem uma série de coisas que a gente vai pensar, não vou ficar falando nisso. Mas a ideia, por exemplo, foi, eu não conseguia juntar as imagens lá, então eu pensei assim, vamos montar um modelo de paciente normal de cardiologia. A gente pegou lá 20 pacientes, 10 homens, 10 mulheres, todos normais, fizemos um modelo. Alinhamos todas as imagens, juntamos todas, deixamos todas acertadinhas, calculamos uma média e um desvio padrão. A gente tinha os nossos modelos de média e desvio padrão. Né? Então aqui eu tenho o meu modelo, aqui a imagem do paciente, tá? Então, aqui, essa região aqui, ó, que vocês estão vendo, é a região do ventrículo direito. O ventrículo direito, ele bombeia sangue para o pulmão. O ventrículo esquerdo para todo o corpo. O ventrículo direito, a gente quase não vê o músculo, porque ele é bem fininho e na definição dessa imagem, a resolução dessa imagem, ela é muito ruim. Em alguns casos a gente consegue ver, em outros não. Mas o ventrículo esquerdo, por ele ser mais
parrudo, ele é mais bombadão, porque ele tem que ficar jogando sangue para o corpo inteiro, ele precisa ter mais pressão, né? A gente consegue medir isso. Só para vocês terem uma ideia, no cérebro é muito fácil pensar que aquilo está correto, que o cérebro está em movimento, o coração está, a gente não para o coração do paciente quando adquirir a imagem. Então essa imagem, como ela é o paciente, o coração dele está batendo e está emitindo radiação em todas as posições, isso aqui a gente diz que é uma imagem média da atividade cardíaca. Por quê? Porque eu não garanto que o coração do cara está aqui e nem que está aqui, assim, porque ele está em movimento. Eu estou pegando toda essa variação de movimento. Então é uma imagem que a gente diz ser uma imagem média. Tá? Deixa eu ver que horas são. Tem que acabar logo, né? Tá na hora. E aí foi feito um repouso, em repouso. Aqui essa imagem do desvio padrão. Então as maiores diferenças estão nas bordas. Aí eu pego a imagem. São feitas duas imagens, um com o paciente em repouso e outra com o paciente em estresse. Você põe o paciente para andar na esteira lá 20 minutos, aí vai lá e faz a imagem em estresse, porque aí o coração dele está ativo. E aí eu vou mostrar para vocês como é que melhora. Esse aqui é o modelo, né? Então a gente pega um paciente, joga dentro do modelo e vê que essa região aqui está abaixo da média dos desvios padrões. Eu não tenho imagem média do desvio padrão. Então, essa região aqui, isso foi um artigo publicado numa revista de cardiologia. Esta região aqui é uma região que está abaixo, a atividade dele está abaixo da média e dos desvios padrões. Então, significa que ele tem uma alta probabilidade de ser um problema, né? Tá. Aí aqui um outro, esse aqui é mais interessante. Esse aqui é igual à imagem anterior, eu estou marcando o coração, aqui eu estou marcando o sangue. Tá, então aqui eu coloquei em vermelho justamente para ficar bem assim, né? Mas vocês estão vendo que aqui no coração ele não tem aquela parte da ponta? São pacientes Chagas. Sim, ainda existe doença de Chagas nesse país. Tá? E aí o que acontecia é que quando o coração fazia a sístole, ou seja, quando ele comprimia para injetar o sangue, essa parte aqui, veja como ela aumentou. Porque a ponta, como ela não fazia pressão, ela subia. Então todo o coração fazia o trabalho de injetar e a ponta não ajudava. A ponta, como está necrosada, né, ela fazia esse movimento para trás. E aí o coração tem que se espessar mais porque ele precisa bombear mais, porque ele não tem a força para ejetar. E aí o que eu fiz foi montar, casar as duas imagens para poder ver essa relação de aumento, que aqui a gente não consegue ver, porque a ponta do coração está necrosada e não tem atividade, e aqui a gente conseguiu ver o casamento. E depois disso, eu fiz uma reconstrução 3D. Aí eu peguei aquela imagem e fiz uma reconstrução tridimensional usando a computação gráfica. Também foi publicado numa revista, e aí para o médico isso é interessante, porque ele está vendo a região aqui que não tem atividade. Tá? Então isso também foi feito. Aí foi um outro trabalho para a construção dos mapas polares. Lembra que eu falei que eu não tenho certeza da parte do coração onde está? Então, existe um método que a gente vai varrendo o coração corte a corte, em 360 graus, e pega em cada raio o valor mais alto. Porque o valor mais alto teoricamente, provavelmente eu tenho a maior chance de estar pegando um valor correto, né? E aí, isso aqui é um mapa polar que a gente chama. Então, ele é montado assim. Essa parte é a ponta, e conforme eu vou andando mais pro corpo, dentro do corpo, eu vou aumentando as dimensões. Então, cada raio que eu tenho aqui é referente a um corte que eu tenho aqui. Mais ou menos o que essa imagem aqui quis mostrar.
Tá? É isso aqui a ideia. E aí eu tenho uma paciente infartada. Esse é o meu modelo, essa é uma paciente infartada. Vejam que ela tem... ela teve 2 infartos. Uma vasta região de tecido necrosado. Ou seja, não tem atividade. Então, as regiões que tem, elas eram extremamente grossas, que era para fazer a pressão para poder bombear o sangue do corpo. Nós fizemos uma ressonância dessa paciente. O coração dela, assim, na ressonância parecia desse tamanho. Parecia uma bexiga, juro para vocês. Era desse tamanho. Eu fiquei, na hora que eu olhei, eu falei assim, cadê o coração dessa mulher? Estava lá. E ela era magrinha, assim, pequenininha. Você fala, bom, e um coraçãozinho pequenininho. Não, o coraçãozinho dela era grande, era um coração grande. Tá? Aí, um trabalho em andamento, só para terminar. Lembra daquela radiologia, daquela detecção que a gente viu? Esse aqui é uma radiografia tradicional, mas a gente pode também trabalhar com tomografia computadorizada. Tem alguns casos que é melhor usar esta aqui do que aquela. Tá? E aí, nós temos um trabalho em andamento, eu e o professor Daniel, com a aluna Luísa, que é classificar padrões radiológicos dentro desta imagem aqui. Então, nós temos alguns padrões radiológicos, tá? Fibrose, hidrofosfo, enfim, tem um monte de padrões. E a ideia é pegar quadradinhos para classificar a imagem e depois fazer um sistema que eu passo esses quadradinhos na imagem e vou classificando ponto a ponto. Falo aqui tem tal padrão, aqui tem tal padrão, aqui tem tal padrão, e assim por diante. Para isso, o que foi feito? Quadradinhos de 64 por 64 e extraímos características dele. Tá? Esses são os resultados preliminares. Tá? Então, ela já está para defender daqui, acho que 2 meses. Então, esses são os trabalhos preliminares. Esse aqui foi o melhor classificador que ela encontrou, o CLTP. Vejam que aqui ele está... Quanto mais próximo aqui, melhor. O ideal seria que fosse isso aqui. Lembra aquele sensibilidade, falso positivo, falso negativo? É o que eu estou medindo aqui, ó, falso positivo, verdadeiro positivo. Então, quanto mais próximo eu estou desta região aqui, melhor é o meu sistema. Tá? Então, tudo isso a gente tem que aprender. Aí aqui as classes que ela usou, tá? E aí alguns valores. As necessidades que a gente precisa. Entender a linguagem médica, por exemplo, polimicrogiria. Hoje eu sei o que é isso. O cara falou assim, o que é uma polimicrogiria? O que é isso, cara? Tá? Tem que verificar o tipo de informação que eu tenho, modalidade do exame, para facilitar o diagnóstico. Tem que respeitar os aspectos éticos. Eu falei da paciente, mas eu não falei o nome dela, você nem sabe o nome dela é. É isso é o respeitar os aspectos éticos. Verificar quais as possíveis soluções, não a única, porque não é a única, e tem que gostar de solucionar problemas. Tá? Então, para quem gosta de resolver problemas, esta é uma área bastante vasta. Tá? Então, assim, eu não peguei aqui um monte de referências. Se vocês quiserem, podem me mandar e-mail, fiquem à vontade. Tá? A gente não vai poder fazer muitas perguntas, porque está na hora dele entrar e ele é o chefe. Tá? Ok? Obrigado, pessoal. Quem quiser conversar ali fora, não tem problema. Pode ficar ali e conversar com todo mundo. Pega o botão vermelho.